aí, meu povo, sejam bem-vindos. Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Nós estamos iniciando mais uma aula de educação física. E antes da gente começar a nossa aula, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Sou a professora Rafaela Pinheiro, professora desse componente maravilhoso chamado Educação Física. E agora convido vocês a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula de número 3, objeto de conhecimento, esportes técnico-combinatórios. Detalhamento, ginástica rítmica, ginástica acrobática. Muito bem, então vem conferir aí comigo características, detalhes, história sobre essas ginásticas que eu acabei de citar para vocês. Vamos iniciar então a nossa aula. Muito bem, então como vocês viram, na nossa aula a gente vai falar sobre algumas modalidades de ginástica e a gente vai começar pela ginástica rítmica, conhecendo então o que é, esse conceito de ginástica rítmica. Vamos ver então na cartela que a ginástica rítmica também é conhecida por GR. É uma modalidade esportiva praticada individualmente ou em conjunto e acompanhada de música, Então, a gente já consegue observar algumas características relacionadas à ginástica rítmica, que é a prática individual ou a prática em conjunto, em grupos, E a ginástica rítmica, como o próprio nome já diz, é bem sugestivo, ela é acompanhada de um ritmo, por isso ela precisa da música para estar ali embalando as coreografias, as apresentações. As ginastas realizam séries de movimentos que combinam dança, expressividade e elementos corporais, utilizando aparelhos como arco, bolas, massas, corda e fita. Então, a gente já vê também a presença de uma outra característica, de duas características aqui importantes, que é a combinação ali da dança, da expressividade, utilizando-se dos movimentos corporais, e também a inserção de aparelhos como os citados aqui, arco, bola, massas, corda e fita. Então, aqui a gente já consegue detectar bastante informações do que se trata a ginástica rítmica. Mas vamos continuar agora falando sobre a sua origem. Como é que tudo isso surgiu? A ginástica rítmica desenvolveu-se no início do século XX, a partir da combinação de dança, movimentos ginásticos e métodos de educação física europeus. Inicialmente, foi chamada de ginástica moderna. Por quê? Porque ela foi acrescentando outros elementos que a ginástica tradicional não tinha, E teve influências de técnicas de movimento, terapia respiratória, relaxamento e dança. Então, a gente já consegue ver que a ginástica rítmica ela é uma variação ali da ginástica moderna, da ginástica tradicional, tá bom? Muito bem. Então, ao longo da sua história, tiveram personagens que contribuíram para a caracterização da ginástica rítmica como nós conhecemos hoje. Então, alguns estudiosos, existiram mais pessoas, obviamente, mas eu vou trazer aqui para vocês 3 personagens super importantes que contribuíram para caracterizar a ginástica rítmica como nós conhecemos nos dias de hoje. Começando, então, pelo Rudolf Bode, que foi considerado ali o pai da modalidade. Por que, então, que ele foi considerado o pai da modalidade? Esse personagem, o Rudolf, ele foi um pedagogo alemão que defendia ali a importância do movimento natural, rítmico e também aquele movimento mais expressivo, porque ele acreditava, ele tinha essa noção de que o corpo ele deveria se mover em harmonia com o ritmo, com a música, de uma maneira mais fluida, mais espontânea, porque a ginástica tradicional era uma ginástica mais rígida, mais dura, digamos assim. Então, ele quis trazer esses elementos mais fluidos através da expressividade também, ali do praticante, durante as apresentações. E essa concepção, essa maneira de pensar de Rudolf foi essencial para construir a ginástica rítmica como nós conhecemos hoje, porque estabeleceu ali um vínculo muito forte entre o movimento corporal e o ritmo musical. Então, aqui a gente já começa a ver
as características da ginástica rítmica sendo formadas aí através dessa questão do movimento mais fluido e também da inserção do ritmo, da música para acompanhar esses movimentos corporais, ok? Então, o Rudolf Bode foi considerado o pai da modalidade porque ele deu o pontapé inicial nas transformações dessas características da ginástica rítmica como nós conhecemos hoje. Temos também uma outra personagem muito importante, que é a Isadora Duncan, né? A Isadora Duncan foi uma bailarina norte-americana que ela foi ali, de fato, era uma mulher à frente da sua época, né? Ela pensava ali, de fato, tinha um pensamento muito revolucionário e ela rompeu ali com o modelo clássico e rígido do balé tradicional, principalmente quando ela começou a abandonar o uso das sapatilhas nas suas apresentações, que era algo ali que de fato era inegociável nas apresentações, mas ela trouxe mais fluidez também nos seus movimentos, né, nas suas apresentações, tanto é que vocês podem observar bem nessa imagem aí, que realmente traz essa conotação, essa sensação de mais leveza ali nas apresentações, né, e de fato o rompimento com esse balé mais tradicional. Ela, portanto, valorizava a liberdade corporal, inspirada em movimentos mais naturais, na respiração e também na expressividade, né? Ou seja, o fato de você expressar-se através dos movimentos, através das feições também, né, do seu rosto, tudo isso trazia mais enriquecimento às apresentações. E a dança, né, de Isadora Duncan era uma dança mais leve, mais fluida e influenciou muito a estética da ginástica rítmica, que passou então a compor, né, esses elementos de arte, de poesia no movimento. A gente vê beleza nesses movimentos, buscando então transmitir a emoção, a expressividade através desses gestos corporais. Então a gente já vê que tanto a Isadora Duncan quanto o Rudolf, né, eles trazem essa emoção, essa expressividade, também essa suavidade, essa beleza aí nas apresentações, né, de ginástica. E temos agora também um outro personagem que contribuiu também trazendo mais características aí para dentro da ginástica como nós conhecemos hoje. O outro personagem que eu vou mostrar aqui para vocês é o Henrik Medow. Ele foi um alemão responsável por sistematizar o uso de aparelhos leves e também que fossem de fácil manipulação, né? Em que os ginastas eles conseguissem ali incrementar durante as suas apresentações sem perder a fluidez, a beleza e a leveza dos movimentos, né? E através dessa inserção desses elementos, nós vamos começar a ver a presença de bolas, arcos e cordas presentes ali dentro das apresentações de ginásticas. E ele defendia que esses objetos estimulavam a coordenação motora, né, ali do praticante, a criatividade, também a expressividade, e a sua contribuição ela foi decisiva para que a ginástica rítmica incorporasse os aparelhos que hoje são características ali da modalidade, né, da ginástica rítmica. Então, aqui, além dessa fluidez, dessa leveza nas apresentações, né, da expressividade, que foram contribuições ali da Isadora Duncan, por exemplo, aqui a gente já começa a ver também a inserção de elementos ali durante as apresentações, o que possibilitou ali uma gama, né, de coreografias, de movimentos a serem praticados pelos ginastas, né, pelas ginastas. E aí, nesse caso, o céu foi o limite, né? Então, hoje a gente vê belíssimas apresentações de ginástica rítmica, justamente porque, além da possibilidade de explorar os movimentos corporais, nós temos também a possibilidade de explorar outras coreografias, porque nós temos a presença desses elementos aí que o Henrik Medow começou a inserir nessa época, ok? Agora vamos ver, então, como é que a ginástica rítmica foi inserida aqui no nosso país, no Brasil. Ela foi introduzida pela professora Ilona Pelker, da Hungria, que chegou ao Rio de Janeiro na década de 1950.
E em 1978, nós temos aí um marco importante, né, porque foi o ano que foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, CBG, né? Então, aqui a gente observa que essa figura super importante chamada Ilona Pelker, ela que foi responsável por introduzir a ginástica rítmica no Brasil. E a partir daí a ginástica foi sendo conhecida país afora, ok? E como é que a ginástica rítmica chegou nos Jogos Olímpicos? Porque nós sabemos que a ginástica rítmica é uma modalidade que é disputada nos Jogos Olímpicos, portanto, é uma modalidade olímpica, ok? Ela entrou no programa olímpico em Los Angeles em 1984, na categoria individual. Então, quando começou a história da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos, começou através da inserção da categoria individual. A prova de conjunto, ela só foi incluída em Atlanta em 1996. E até hoje, a ginástica rítmica olímpica é exclusivamente feminina. Então, a gente já observa também que a ginástica rítmica olímpica, ou seja, que é disputada nos Jogos Olímpicos, é disputado apenas pelas meninas, né, pelas mulheres. Modalidade ali feminina, ok? Muito bem. Então, a gente já observa aí que justamente a ginástica rítmica, ela teve toda a sua trajetória, hoje ela é uma modalidade olímpica, e agora que a gente conheceu um pouco da história, das pessoas que contribuíram para caracterizar a ginástica rítmica como nós conhecemos hoje, vamos ver quais são as características importantes, né, que fazem com que essas apresentações de ginástica sejam tão bonitas e espetaculares. Então, como vocês observam aí nesse vídeo que está passando para vocês, a gente consegue observar que esses movimentos que são executados, né, pelas ginastas são movimentos corporais que se unem também a movimentos do balé, da dança teatral e também da música, né? Lembre-se que a música é um elemento super importante para dar ritmo a essa ginástica, né? E também existe aqui a questão da coordenação entre o corpo, ou seja, o movimento corporal e o manejo dos aparelhos, né, que vai trazer toda a graça, elegância, expressividade para as apresentações, ok? Então, observem aí bastante essa questão, principalmente dessa comunicação corporal das ginastas com o uso dos aparelhos, trazendo aí muita graça, muita beleza nas apresentações. Mas lembra que eu falei para vocês que existe o elemento musical, que é super importante? Então, agora eu vou trazer para vocês um trecho de uma apresentação de ginástica rítmica, para que vocês possam também ouvir o som e ver como é que sincroniza, né, esses movimentos da ginástica com o ritmo da música. Vamos então a esse vídeo. Muito bem, então vocês conseguiram observar aí a graça, a leveza, a fluidez dos movimentos e também a ótima execução ali no manejo desses elementos, né, durante a apresentação. É sempre muito bonito, é muito bom de se apreciar esse tipo de ginástica, né? Agora vamos falar sobre as regras da ginástica rítmica, né? Porque, como toda competição, existem suas regras. O tempo das apresentações no individual é de 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30 segundos. Nas apresentações em conjunto, esse tempo ele já aumenta um pouquinho, vai para 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos e 30 segundos. A apresentação deve terminar junto com a música, tem que ser cravado. Terminou a música, terminou a apresentação. E a música, ela pode ser instrumental, como vocês ouviram ainda há pouco, né? Ou com voz, canto, sem letra narrativa ou diálogos.
E como é que é julgada, né, a apresentação? O julgamento, ele avalia técnica, criatividade, expressividade, sincronia e manejo dos aparelhos. Faltas comuns aí que podem diminuir a pontuação é justamente ultrapassar o tempo, pouca criatividade, erros técnicos nas execuções ali, né, das coreografias ou falta de sincronia. Então, tudo isso pode impactar negativamente aí na questão da pontuação da apresentação da ginástica rítmica, ok? Muito bem, então gostaram de saber essas características aí, e agora a gente vai ver alguns elementos, né, que são utilizados, como vocês viram, esses aparelhos que são utilizados nas apresentações de ginástica rítmica. Vamos ver então aí na telinha para vocês. Começando então pelo arco, que vai proporcionar ali movimentos de balanços, de rolamentos, de lançamentos e também de giros e recuperação, né? Porque uma vez que você lança esses elementos, né, esses aparelhos, você tem que saber recuperar, né, com destreza, com leveza. Temos também a presença da bola, que vai permitir movimentos de ondas, de rolamentos pelo corpo e também pelo chão, movimentos em 8. Temos a presença da corda, que vai proporcionar movimentos de balanços, rotações, lançamentos, movimentos em 8 também, né? Muito bem. E logo em seguida nós vamos ver aqui a fita, né? Que é um dos elementos que eu acho mais bonito dentro das apresentações de ginástica rítmica. A fita, ela vai proporcionar movimentos espirais, em círculos, movimentos em 8, lançamentos e recuperações. E as massas, né, que é esse elemento que vocês estão vendo agora, vai proporcionar movimentos de balanços, lançamentos, círculos, recuperações e também batidas rítmicas. Muito bem, então vocês observaram aí comigo, né, esses elementos super importantes que proporcionam mais criatividade ali para as apresentações. A gente consegue observar apresentações belíssimas de ginástica rítmica. Mas eu vou trazer agora uma curiosidade aqui para vocês. Vamos ver então que a ginástica rítmica, né, como vocês viram, a ginástica rítmica feminina, ela é uma modalidade olímpica, né? Mas também existe a ginástica rítmica masculina, que é baseada em movimentos da calistenia, ginástica artística e artes marciais. E inclui apresentações individuais também ou apresentações em conjuntos. Só que os aparelhos utilizados dentro da ginástica rítmica masculina são corda, arco, massas e bastão. Então, a gente já vê um elemento aqui diferenciado da apresentação feminina. Essa modalidade ainda não é reconhecida oficialmente pela Federação Internacional de Ginástica, mas já tem países como Japão e Espanha que praticam esse tipo de modalidade. Quem sabe mais para frente aí a gente passe a ver a ginástica rítmica masculina sendo disputada aí nos mundiais, né, e aí nas Olimpíadas, né? Muito bem, agora que a gente conheceu a ginástica rítmica, a gente vai passar para um outro estilo de ginástica, que é a ginástica acrobática. Vamos ver então o que é. É uma modalidade que vai combinar força, equilíbrio, flexibilidade e cooperação em grupo, onde os ginastas realizam acrobacias com música e coreografia. Então, é um tipo de ginástica que vai requerer ali dos atletas, dos ginastas, muita força, muito equilíbrio, flexibilidade e também trabalho em conjunto. Por quê? Porque é justamente uma apresentação assim, muito difícil de ser feita, né? Precisa ter uma consciência corporal muito bem trabalhada. Vamos ver então um pouco da história da ginástica acrobática. A ginástica acrobática, ela tem uma origem muito antiga, que data ali de 2.300 anos antes de Cristo. Olha só que interessante, lá no Egito. E isso foi retratado através de pinturas. Também é um tipo de ginástica que a gente pode ver alguns registros na Grécia Antiga e na Roma Antiga, através da prática dos militares, e também era uma prática feita de maneira mais recreativa. E
Passando um pouco mais ali na história, a gente vai ter registros também na Idade Média, onde pessoas praticavam acrobacias e aparece também essas acrobacias sendo feitas ali em festas populares, em atividades circenses. E no século XIX e século XX, a prática ela passa a ganhar uma forma mais próxima à que nós conhecemos atualmente. Então, só a partir desse período é que a gente consegue, de fato, ver características mais semelhantes às atuais da prática da ginástica acrobática, ok? Existem aqui também marcos importantes dentro desses registros, que foi justamente em 1934 que houve a primeira competição lá na antiga União Soviética, né, da ginástica acrobática. Em 1973, houve a criação da IFSA, que é a International Federation of Sports Acrobatics, e em 1974 ocorreu o primeiro campeonato mundial lá em Moscou. Então, são datas aí muito importantes dentro da história da ginástica acrobática. E aqui no Brasil, como é que se desenvolveu? As primeiras acrobacias ligadas às artes e circos é o que trouxe esse movimento da ginástica acrobática dentro do nosso país, né, através desses exercícios combinados de força. Lá na década de 1940, 1960, ganhou uma popularização através dessa inserção da prática, né, da ginástica acrobática na Escola de Aeronáutica do Rio de Janeiro. E para isso a gente vai trazer aqui alguns nomes importantes que contribuíram, né, para a disseminação da ginástica acrobática no país, que é o Charles Astor, que foi um professor, escritor e acrobata que difundiu essa prática. Também temos o Riccieri Pastore, que desenvolveu a ginástica competitiva em instituições militares e em clubes. Então, a gente vê também a questão do militarismo utilizando-se da ginástica acrobática para fazer ali os seus treinamentos e também ter os seus momentos de recreação. Em 1989, houve a criação da Federação de Trampolim e Ginástica Acrobática do Rio de Janeiro, com regulamentação oficial no país. Então, a partir desse momento, a gente já consegue ver a oficialização da prática da ginástica acrobática no Brasil, tá certo? Vamos ver agora, conhecer como é que são as características e a estrutura da ginástica acrobática? Bom, a ginástica acrobática ela é praticada em pares ou em grupos, ok? Ou seja, em duplas ou em grupos. E vai requerer ali desses praticantes muita força, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e também coordenação, ok? Mais para frente eu vou apresentar um vídeo para vocês e vocês vão ver claramente onde é que são requeridas essas capacidades físicas, porque são acrobacias, né? Para você fazer acrobacia, você precisa suportar o peso de uma outra pessoa, até de mais pessoas em cima de você. Então, realmente, a força é um fator crucial ali para você praticar esse tipo de modalidade. Agora, falando sobre as características competitivas, né? Nós temos a categoria dupla mista, onde o homem vai ser a base e a mulher vai ser o volante. Daqui a pouco vocês vão entender a função de cada personagem dentro dessas acrobacias, né? Temos também a dupla feminina, onde uma vai ser a base e a outra vai ser o volante. A dupla masculina, que também vai ter essa mesma formação. O trio feminino, onde nós temos a presença da base, do intermédio, né, o intermediário e do volante. E temos também a categoria, né, do quarteto masculino, onde nós temos a base, dois intermédios e o volante, ok? Então, para ficar mais claro para vocês, eu vou trazer uma figurinha aqui que vai demonstrar o posicionamento de cada praticante. Então, a base tem a função de sustentar, né, os equilíbrios, os lançamentos do volante, que normalmente são mais velhos, com uma estatura também mais alta, e normalmente eles têm uma força maior, né, para conseguir suportar todo esse peso em cima do seu próprio corpo, né? Então, a base tem essa principal função de sustentar e apoiar os demais
participantes. O intermediário, ele vai ajudar a suportar também, porque ele é como se fosse uma outra camada ali dentro da acrobacia, né? E também a projetar o volante. Ele fica ali nessa parte intermédia, né, entre a base e o volante. E ele deve ser, essa pessoa deve ter uma estatura menor que a da base, mas tem que ter uma estatura maior do que o volante, justamente porque ele fica nesse intermédio entre essas duas funções. Já o volante, ele vai executar os equilíbrios, né, os mortais, e normalmente ele é um personagem mais novo, com uma estrutura física mais baixa também e mais leve, justamente porque ele vai estar, entre aspas, no topo dessa pirâmide, ok? Agora falando sobre a apresentação e as regras principais dessa modalidade. Nós vamos ver aqui movimentos estáticos através dos equilíbrios e dinâmicos através dos saltos e dos mortais, ok? Sobre séries obrigatórias que são requeridas nas apresentações, nós vamos ter equilíbrio, dinâmica e combinada. E a avaliação, ela se dá em 3 critérios, né? Sobre a dificuldade da execução daquela acrobacia, componente artístico e a execução, que deve ser muito bem executado esses movimentos. E o local e tempo, né, das competições, o local é sempre feito num tablado de 12 por 12 e as apresentações, elas têm até 2 minutos e 30 segundos, sempre acompanhado por música. E agora eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. A ginástica acrobática, apesar de muito popular, ainda não é uma modalidade olímpica, mas ela está presente ali nos Jogos Mundiais, que os Jogos Mundiais eles são destinados para esportes que ainda não são olímpicos. Quem sabe mais para frente a gente consegue observar a presença, né, dessa ginástica acrobática acontecendo nas Olimpíadas, né? Vamos ver. Muito bem. E agora, para vocês conseguirem visualizar melhor aqui comigo, né, como é que se faz esses movimentos da ginástica acrobática, eu vou chamar um vídeo para vocês. E vocês prestem bem atenção ali também, já comecem a detectar a posição ali, né, do volante, do intermediário e da base nesses movimentos. Vamos ao vídeo. Muito bem, conseguiram então aí detectar as características que eu falei para vocês aí, que dão corpo, né, a essas apresentações, aos movimentos, às acrobacias. Observaram aí que aquela que estava fazendo ali os saltos, ela era um pouco menor também, um pouco mais leve, justamente para facilitar, né, esses movimentos, e as pessoas que estavam na base já eram pessoas mais robustas, né, que tinham aí a questão da força muito bem trabalhada ali com habilidade física, né? Então, obviamente, essas características são muito importantes para o trabalho funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender aqui comigo um pouco mais sobre esse mundo das ginásticas, conhecendo, então,
especificamente a ginástica rítmica e a ginástica acrobática. Eu me despeço por aqui e encontro vocês numa próxima oportunidade.